Para falar a respeito destes temas, nós vamos conversar ao vivo agora com o Ronaldo Fernandes, que participa desta edição de Agricultura BR, ao vivo pela internet. Ronaldo, sempre um prazer conversar contigo e nós temos observado algumas alterações em relação a câmbio. Aqui no Brasil, o acumulado do ano é de recuo para o dólar, de uma valorização do real, mas é um real que perdeu muito no ano passado e que perdeu 27%. Como que esse componente hoje ele está formando positivamente ou negativamente na precificação da soja aqui no Brasil, que está colhendo a oleaginosa, que está em processo de colheita? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Bom, a gente tem um peso muito importante na variação do dólar. A cada 10 centavos de dólar são 2,50 de impacto no preço da soja. Nós temos uma queda nós passamos agora recentemente 12 dias consecutivos de queda de dólar, então desde a posse do Trump foi um movimento bastante forte, mas em tendência de queda. O próximo alvo do dólar, Fabiano, está pertinho de atingir, são 5,70. A gente saiu de um dólar de R$6 e agora um dólar de 5,70. O dólar ele tem todos os componentes para querer continuar caindo. Por que eu falo querer? Porque a gente tem fatores políticos do outro lado que não estão resolvidos, que podem mudar essa tendência, tanto no fator externo quanto no fator interno. Lá fora a gente tem as brigas comerciais que estão sendo bastante faladas em toda a mídia, aqui a gente fala bastante sobre isso. O Trump brigando com a China é alta para o dólar, porque bate na China, a China é o motor do Brasil, desvaloriza o nosso real. Aqui no mercado interno, a gente tem políticas de governo de planos fiscais que às vezes não agradam muito o mercado, é um gasto ainda muito alto, mas mesmo assim, olhando para os fatores técnicos agora, nós temos um ano fiscal que fechou com 11 bilhões de déficit, não é o melhor fechamento, mas é abaixo dos 30 bilhões que o governo tinha de limite. Então, de certa forma, colaborou de forma positiva para a queda do dólar. Lá fora, a gente tem o Banco Central dos Estados Unidos com a tendência de corte de juros. Cortar juros lá é fazer com que o dinheiro saia de lá. E aqui no Brasil a gente tem a expectativa de juros altos. Então, se o dinheiro está saindo de lá, ele tem que procurar algum lugar atrativo. E o Brasil se torna atrativo porque paga melhor, porque os juros rendem melhor. Nós vamos para uma Selic de 14% em março. Muito provável a gente fechar o ano com a Selic acima de 15%. É um dinheiro caro no Brasil, mas isso vai atraindo capital para o mercado interno. E, por fim, a própria política do Trump, todos os discursos eram em função de protecionismo das indústrias americanas, de melhorar a competição da venda dos produtos dos Estados Unidos. Para isso, ele tem que ter uma moeda barata. Então, o plano de Trump a longo prazo é desvalorizar o dólar, um dólar mais barato, para que ele possa vender mais. Isso vai impactar no preço da soja, obviamente, porque a gente sabe que soja é uma composição de 3 pilares: dólar, Chicago e prêmio. Mas, por outro lado, Fabiano, mesmo que Chicago está se distanciando dos 11, tinha chegado nos 11, agora voltando para 10, o dólar caindo, a gente está tendo uma mudança na composição dos prêmios. Prêmio para março estava menos 20, chegou a menos 40, hoje ele está menos 5 e querendo inverter para positivo, porque o Brasil ainda tem uma demanda muito boa para o mercado de soja agora nos próximos dias, fevereiro, março, Fabiano. Ronaldo, e pegando carona também nesse fator do novo governo dos Estados Unidos, o novo governo com a sua linha, que estabeleceu vários fatores, prioridades, e entre elas, de certo modo, uma proteção ao seu próprio mercado ou mercados internos, mercados domésticos, tem levantado tarifas contra vários países. E tem prometido também outras tarifas contra quem ainda não foi multado, eu vou colocar dessa forma. Mas entre os países, a China. E a China trouxe uma retaliação. Essa retaliação, eu não sei afirmar se isso traz uma afetação, se traz um contato maior, mas o fato é que sim. Enquanto que lá nos Estados Unidos, eles estão no momento que antecede o plantio da nova safra. Daqui a 2 meses a gente deve ver americanos trabalhando de fato nos campos e decidindo sobre área de milho e área de soja, sabendo que eles também podem deixar essa decisão mais para cima da hora se comparado com o brasileiro se tivesse uma opção dessa forma. Você acredita que eles vão plantar mais culturas que sejam consumidas mais claramente, com mais força dentro do próprio Estados Unidos,
como o próprio milho? O produtor americano ele sempre preferiu plantar mais milho do que soja, né? Então a especulação do mercado é que agora ele vai ainda mais por esse caminho pelos pontos das tarifações. Mas olha só, Fabiana, é importante a gente discutir um ponto. O Trump, ele é extremamente inteligente. Tem um livro dele, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas está ficando cada vez mais famoso esse livro, porque lá ele descreve quais são as técnicas que ele usa de negociação. Então é até fácil para a gente tentar prever a cabeça dele um pouco. E ele está fazendo bem o que ele descreveu ali. Teve uma história, uma época, no seu primeiro mandato, que o Trump queria colocar um policial armado na porta de cada escola. E ele sabe que o pessoal ali da oposição é bem resistente a essa ideia de armamento, armas dentro da escola. E o que ele fez? Ele exagerou. Olha só, eu quero colocar um policial armado na porta de cada sala de aula. A oposição já gritou, isso é impossível, é uma afronta. Você quer colocar mais de 30 armas dentro de uma escola? Não, impossível, isso não vai acontecer. Tudo bem, vocês não querem deixar eu colocar em cada porta? Eu posso colocar então na portaria da escola? Não, aí sim, aí é menos. O que ele queria desde o início era isso. Então ele exagera para pegar ali depois o seu objetivo. Ele não quer tarifar a China, isso está muito claro, ele não quer tarifar ninguém. Não quer tarifar o Canadá, não quer tarifar o México, ele quer passar medo, ele quer melhorar a balança comercial, ele quer garantir o protecionismo das indústrias americanas. E o produtor de soja, ele não é importante na economia dos Estados Unidos, é muito diferente do Brasil. Se quebra o produtor lá, é 0,2% do PIB americano, é 2%, aliás, do PIB americano. Então, economicamente não vai bater no Trump, só que o eleitor é ali naquela região de produção. O produtor de soja, milho dos Estados Unidos, é a grande parte dos eleitores. Então ele tem que proteger o seu eleitor. É um capital político, não um capital econômico. E a gente viu que nessa primeira rodada de taxação, a China deixou de fora a soja, deixou de fora o milho, que são produtos que ela precisa. A China aprendeu uma lição com a Primeira Guerra Comercial. Quando ela taxou a soja do produtor americano, ficou mais caro para ela comprar no Brasil. São só 2 países que vendem soja. É o Brasil e os Estados Unidos que vendem para um único país comprar, que é a China. Então a China entendeu que se ela taxasse a soja dos Estados Unidos agora, ela não ia prejudicar a economia americana, ela não ia prejudicar o capital político do Trump de uma forma tão significativa, porque ele acabou de ganhar as eleições, naquela época estava nas vésperas das eleições, ia prejudicar, tanto que o Biden ganhou. Agora não prejudicaria tanto. E ela iria comprar a soja mais cara do Brasil. Então ela não taxa a soja dos Estados Unidos, para ela continuar comprando soja quando ela precisar, mas ela fez uma situação que vai incomodar o produtor americano. Ela taxou maquinários agrícolas e caminhões. Mesmo que o produtor não vá comprar novas máquinas agrícolas, novos caminhões, o custo de reposição, o custo de reparo, o custo de manutenção, é claro que sobe automaticamente, porque os produtos vão chegar menos no mercado. Então, eu acredito que essa guerra comercial, que ainda não é uma guerra, a gente não pode chamar, ela tende a caminhar muito mais para um acordo do que de fato para um embate. E isso é um problema terrível para o Brasil. O Brasil se beneficia se eles brigarem, sobretudo se a China taxar a soja. Mas a China não taxou a soja e não deu sinais que quer taxar a soja. Qual que seria o acordo? O acordo é os Estados Unidos dizer para o chinês, você vai ter que comprar mais produto meu. E aí obrigar a China a comprar mais soja dos Estados Unidos. Então, quando a gente vê Chicago subindo, é precificando a possibilidade desse acordo. É bom lembrar que lá atrás o acordo da primeira fase, da segunda fase, não foi cumprido, porque logo veio a pandemia, o Trump saiu e a China não comprou os produtos em volume que ela era obrigada a comprar. Então o Trump pode começar por aí. China, começa comprando mais soja, começa comprando mais milho. E isso vai interferir no ponto que você está colocando, na decisão de plantio do produtor. Se eles fazem esse acordo antes do início do plantio, antes de abril, o produtor pode se sentir mais atraído pela soja. Opa, peraí, tem um acordo que a China vai ter que comprar mais soja minha, o custo da soja é menor, vou plantar mais soja. Se esse acordo ainda não sai e ficam essas dúvidas, porque o ponto é esse, o produtor ele pode seguir o caminho tradicional dele, plantar mais área de milho e área de soja. É importante a gente atentar também, Fabiano, que a demanda da China para esse ano é uma super demanda, não é uma demanda comum. Nós estamos falando do chinês consumir em torno de 127 a 130 milhões de toneladas de soja. A expectativa de importação ainda está na casa dos 109. Terça-feira a gente tem relatório novo. Mas o consumo aumentou muito.
Por que aumentou o consumo e não aumenta a importação? Porque a China está muito bem estocada, ela tem um volume de soja guardado como ela nunca teve na história, mas isso pode sim impactar nas novas compras. O programa de exportação dos Estados Unidos está praticamente completo. O USDA falava dos Estados Unidos ia vender em 2025 46 milhões de toneladas de soja. Eles já venderam 43 para um período que fecha só em setembro. Então, muito provável que esse relatório agora ele vá aumentar a expectativa de exportação da soja americana. Isso pode ser favorável para altas em Chicago, mas não pode ser bom para o Brasil. O que sustenta a gente agora para te devolver, Fabiano, é que nós temos uma mega demanda para soja em fevereiro. O chinês já veio pouco para o mercado em janeiro, porque sabia que a colheita ainda ia estar começando, mas em fevereiro nós temos um line-up com 12 milhões de toneladas nomeadas. Não é comum a gente ver isso em fevereiro. Em fevereiro a gente exporta 5 milhões, 6 milhões, nós estamos com o dobro de nomeado. Não quer dizer que isso vai sair, mas quer dizer que já tem navio esperando para levar essa soja embora. Praticamente ela já está vendida. Então a gente tem uma demanda boa para o Brasil nesse período agora de fevereiro a março. Isso pode ajudar a gente a não cair muito os preços, porque caindo a gente já está vendo que está caindo. A gente começou fevereiro em torno de janeiro com 140 no porto, a gente está em 132. Essa demanda está sustentando a não ver uma queda mais brusca, mas esse relatório de terça-feira e altas para Chicago, acordo com os Estados Unidos, pode prejudicar o Brasil a longo prazo. Então, a curto prazo eu não tenho muito medo não, Fabiano, mas a longo prazo a gente pode ser prejudicado. Ronaldo, nessa semana eu estava vendo um estudo feito pela Royal Rural que você citou o line-up. Eu estava olhando o line-up e ele fazia um comparativo também com os números da Secretaria de Comércio Exterior. Esses números, principalmente depois que fecha o mês, evidentemente, daquilo que está sendo planejado em line-up pelas transportadoras, navios que vão embarcar, o agendamento dos portos, tem batido esses números com aquilo que a Secretaria tem informado que foi embarcado? É um problema nosso aqui no Brasil, não batem não. Alguns meses vão acabar tendo ali uma conciliação, mas janeiro mesmo a gente tinha um line-up com 3 milhões de milho e a Secretaria, o SESEC, Secretaria de Exportações, informou 2,6. Para a soja a gente tinha 1 milhão, a SESEC informou 600. Por que nós temos essa divergência de números entre line-up e SESEC? Primeiro porque o line-up ele não é uma garantia que vai sair. Ele quer dizer que o navio está chegando para carregar aquele produto. Mas por uma situação de mercado, sobretudo na colheita, é muito comum a gente ver isso, a Trade X foi lá e contratou o navio para carregar 60 mil toneladas de milho. Esse milho não chegou, porque tem fila no porto, porque não conseguiu colher, e aí eles trocam esse navio para outro produto, para soja, para milho. Então o navio chega para um produto e ele pode ser trocado, como ele também pode ser cancelado, pode ser enviado para outro lugar. Mas o problema não é nem esse, deveria ser por isso, porque carregar o navio você tem uma série de burocracias até esse navio ser carregado e ir embora. Mas por incrível que pareça, toda essa complexidade ela se realiza mais fácil do que o SESEC simplesmente lançar as notas. Então a gente tem no Brasil um período de atraso. A gente vai fechar o ano de janeiro, o mês de janeiro, agora, hoje, dia 7 de fevereiro. Até hoje, janeiro não foi fechado pela Secretaria de Exportação. Existe uma morosidade nos lançamentos do SESEC. É muito comum a gente ver o line-up dizendo que o mês passado ia embarcar muito, e aí a SESEC, a Secretaria, informa que embarcou menos daquilo, mas o acumulado vai para o outro mês. Então, por isso que é importante a gente ainda acompanhar o line-up. Eu confio muito mais no line-up, para ser sincero, do que nos próprios dados oficiais do governo, porque no acumulado, o line-up, ele no próximo mês, ele vai dizer, olha, tinha janeiro para carregar tanto, mas carregou X. É número embarcado mesmo, é número prático. Então o line-up ele é o nosso principal termômetro de exportação. É diferente do que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é lançado todo dia. Todo dia você entra no site do USDA, das exportações, dos órgãos oficiais dos Estados Unidos, e você tem para onde foi o navio, quanto de volume foi embarcado, você tem o nome do navio, tudo ali detalhado. Então o Brasil precisa melhorar muito nisso. Então é comum nós vermos diferença entre line-up e SESEC, mas o line-up ele é muito mais preciso.
porque o Secex ele demora muito simplesmente nos lançamentos. É muito burocrático, sim, uma exportação, mas o Brasil precisa melhorar muito nesse ponto. Fabiano, fica a dica aí para o próximo governo, quem vai tomar conta, administrar esses lançamentos, tentar agilizar mais, que vai facilitar muito a nossa leitura de mercado aqui.